A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso site em Rádio Bom Jesus RJ e Rádio Bom Jesus 1170. A questão escolhida para hoje é a seguinte: o que é a chamada fase da adolescência e como a ciência define qual é o seu início e o seu final? Já fiz um comentário para o Jornal da Manhã, aqui na emissora, sobre a inconsistência de determinadas pesquisas que são feitas pelo mundo afora, muitas delas consumindo tempo e dinheiro ou valendo-se de financiamentos com recursos públicos ou privados. E até mencionei naquela oportunidade a existência de um prêmio promovido por uma universidade norte-americana que é conferido aos que se destacam pelo absurdo e desproveito em matéria de pesquisa científica. Esse prêmio ao desatino e à inutilidade, que caminha na contramão do respeitado e sonhado Nobel, recebe por isto mesmo o título irônico de Prêmio Ig Nobel e tem o exato propósito de ridicularizar o objeto e conclusões de determinadas pesquisas ditas científicas, mas que não vão além de uma total embromação por pesquisadores de pouca ou nenhuma expressão em suas respectivas áreas. É justamente este o caso de um grupo de cientistas ingleses que acaba de divulgar, com o estardalhaço de quem procura os seus minutos de fama na mídia, as conclusões de um estudo que profissionais de outras áreas e pessoas com razoável nível de informação sabem que não podem ser levadas a sério. Segundo esta pesquisa, a chamada fase da adolescência, que sabemos completar-se por volta dos 19 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, foi ampliada e agora só termina, segundo a pesquisa, aos 24 anos de idade. Os pressupostos para essa inacreditável conclusão é que os jovens das atuais gerações estão saindo de casa mais tarde, começando a trabalhar mais tarde e se casando mais tarde. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? As fases nas quais se divide a nossa vida, infância, pré-adolescência, adolescência, a fase adulta, a maturidade e a velhice, são determinadas por fatores físicos, biopsíquicos, sociais e emocionais, enfim, esse tipo de fator. Não pela mudança de hábitos da vida ou das práticas sociais dessa ou daquela geração. Como poderia, então, essa etapa do processo de amadurecimento do corpo e mente de um jovem, chamada de adolescência, que o ECA define como estando situada entre os 12 e os 18 anos, acabei de mencionar que a Organização Mundial de Saúde define até os 19, embora a medicina e a psicologia tenham a possibilidade até de considerar isso de maneira diferente. Ela não pode ter sido, não pode ser ampliada por um simples conceito até os 24 anos. Se as novas gerações estão se casando mais tarde, estudando mais e por mais tempo, em tantos casos, custando mais a sair da casa dos pais, não seria apenas porque os tempos são outros? Parece mais ou menos evidente que estamos falando apenas de mudança de hábitos familiares e de valores sociais. E esse novo padrão de comportamento, se esse novo padrão de comportamento estiver vinculado aos apelos para usufruir por mais tempo de uma vida sem os compromissos de um casamento. Ou se, por outro lado, isto acontece porque a competição por um lugar no mercado de trabalho exige uma melhor preparação e mais tempo de estudo. Mas de que forma isso afetaria essas novas gerações, o tempo de desenvolvimento do seu corpo e o seu processo de amadurecimento emocional? Exceto naqueles casos que sempre confirmam a regra, naquelas exceções que sempre confirmam a regra geral
de que a impressão que fica é de que essa história de mudança na fase da adolescência é só invencionice de pesquisador que parece não ter mais nada o que fazer. Para cuidar desse assunto e tentar encontrar as respostas para todas essas indagações, conversarei na manhã desta terça-feira com 2 profissionais cujo trabalho tem relação direta com essa etapa da vida, a adolescência. Como ambos já estiveram neste programa e por serem personagens conhecidos dos nossos ouvintes, farei deles apenas uma breve apresentação. Os convidados de hoje são o médico pediatra, também especializado em ebiatria, que é como se identificam os profissionais especializados em medicina do adolescente, Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale. A psicóloga clínica e educacional, especializada em psicologia hospitalar e da saúde, e também em atenção psicossocial em saúde mental, Lidiane Silva. No comando do show da manhã, o parceiro e amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meus caros convidados. É um prazer recebê-los aqui no Ponto Facultativo. Sejam muito bem-vindos por estarem aqui uma vez mais. Bom dia. Bom dia, Wagner. É um prazer sempre estar aqui com você. Muito bem. Seria conveniente, eu imagino, que nós começássemos essa nossa conversa esclarecendo os nossos ouvintes sobre quais podem ser considerados, digamos assim, os sinais ou sintomas que delimitam essa fase do desenvolvimento que conhecemos como adolescência. Tanto do ponto de vista físico e hormonal, quanto sob o aspecto psíquico ou psicológico. Em razão do que eu vou lhes perguntar o seguinte, Dr. Daniel, como é que a medicina do adolescente, ou ebiatria, estabelece esses marcadores para assegurar que um jovem está entrando na adolescência ou saindo dela? Isto é estabelecido com base em que fatores? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Wagner, bom dia, Lidiane. Primeiro, vale a pena a gente esclarecer que existe uma diferença entre puberdade e adolescência. A adolescência, como você falou, é uma fase definida pela idade, basicamente pela idade, pela Organização Mundial de Saúde. A puberdade, diferentemente, ela é definida por algumas transformações no corpo, em especial relacionadas aos órgãos genitais, aos caracteres sexuais. Então, a puberdade ela é marcada por transformações fisiológicas. Já a adolescência é marcada por essa fase realmente de transição e de transformação do corpo e do comportamento da pessoa. Então, vale a pena a gente diferenciar essas duas coisas. Agora me explica o seguinte, a puberdade ela está dentro dessa faixa maior, que é a adolescência? Ela está ali, inserida ali dentro? A puberdade ela começa antes da adolescência. A adolescência para a OMS é aos 12 anos, pode acontecer a partir dos 10 anos de idade, mas a puberdade ela tende a acontecer até antes. Em meninas, a gente considera puberdade quando ela menstrua entre 8 e 14 anos. Para meninos, quando ele tem um aumento do volume testicular de 9 aos 15 anos. Ou seja, a puberdade ela acontece antes da adolescência. Então, é um processo fisiológico antes mesmo desse processo de transformação na vida da pessoa. Tá. E existem agentes ou circunstâncias que podem antecipar o início desse ciclo em relação aos hormônios, como alimentação, medicamentos, outra coisa, alguma coisa que possa antecipar ou acelerar esse processo? Existem sim algumas coisas que podem acelerar o processo de puberdade e principalmente ligados a algumas medicações como os corticoides, que a gente já sabe que tem esse efeito, e também a obesidade. A obesidade ela tem os seus hormônios próprios da doença, obesidade, que acelera o processo de maturação sexual. E aí faz com que a pessoa entre na puberdade um pouco mais cedo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa agora que a sua resposta me suscitou essa curiosidade. É quando você tem a antecipação, digamos assim, desse processo de amadurecimento, você também vai sofrer adiante a antecipação do processo de envelhecimento?
Sim, também sim, sofre vamos dizer assim, algumas modificações que acontecem no processo de puberdade vão sofrer essas alterações. Por exemplo, meninas que entram na puberdade mais cedo, elas tendem a ser mais baixas, tendem a menstruar mais cedo, e aí, por consequência, elas entram na menopausa mais cedo também. O homem também entra na andropausa mais cedo também. Muito bem. Num quadro de amadurecimento fisiológico normal, a ciência tinha como referência que a menarca, essa primeira menstruação, costumava acontecer por volta dos 14 anos de idade. Hoje, no entanto, esse primeiro fluxo menstrual, com frequência, ocorre, segundo pesquisas, entre 12 e 13 anos. Qual é a causa disso? Uma das causas que a gente vê no mundo atual, nos dias atuais, é a obesidade. A obesidade acelerando o processo hormonal e as meninas entrando em puberdade mais cedo, elas acabam menstruando mais cedo. A gente tem como referencial para a menstruação de uma menina a menstruação da mãe. Sempre vai tender a acontecer próximo ao período que a mãe menstruou quando estava na puberdade. Mas outro fator que a gente vê hoje em dia, e alguns estudos já provaram isso, que você dobra a chance de ter uma menstruação mais precoce em meninas que moram somente com as mães. Os pais já não moram mais em casa. E qual seria a razão científica disso? A razão científica é talvez uma transformação hormonal, uma diferença do controle do eixo hipotalâmico que as crianças, nessa fase, talvez a gente não conhece muito bem o cérebro. O que a gente conhece do cérebro hoje é muito pouco. Então, talvez ele faça esse controle. Do que a gente conhece e do que a gente utiliza, né? E do que a gente utiliza. Então, talvez esse controle ocorra exatamente para acelerar o processo de maturação daquela menina que exige que ela ajude, tenha maior atividade sobre o mercado de trabalho ou sobre as suas atividades como possibilidade de engravidar então mais cedo por conta de viver naquele ambiente que só tem 2 pessoas. Entendido. Vamos nós, doutora Lidiane. Tudo bem, e sobre o aspecto do desenvolvimento emocional, existem sinais perceptíveis de que uma criança está saindo da infância e ingressando na adolescência? Ou essa classificação é feita a partir da faixa etária mesmo? Nós estamos tendo uma modificação no desenvolvimento infantil muito acelerada. No âmbito clínico, dentro da psicologia, nós sempre avaliamos esse período da puberdade, porque é na transformação fisiológica do adolescente ou da criança para a adolescência que vai tendo as modificações emocionais também. Só que, dos 12 aos 14 anos, que começa a famosa crise existencial do adolescente, né? Para que eu vim, para que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. Que o adolescente se transforma num aborrecente. Isso, que vem a sua irritabilidade, mas a gente tem que entender que é um conjunto de causas, né? É uma mudança neuroquímica, fisiológica, as meninas com a questão hormonal, se aproximando a menarca, isso tudo vai influenciando nas emoções, no comportamento. Da infância para a adolescência, nós sempre observamos o contexto ambiental dessa criança, como é que é o nível, o âmbito familiar dela, porque muitas das vezes essa questão da adolescência não é só a questão da idade, mas a maturidade mental dessa criança. Então, hoje está cada vez mais fácil criança se comportando como adolescente, pensando como adolescente. Com isso, às vezes, nós temos um pouco até de dificuldade de medir até que ponto ele está saindo ou entrando da adolescência, tá, Wagner? Isso acontece. Bom, então já que você tocou nesse assunto, vamos explorar um pouco isso aí. Em que medida, na sua avaliação profissional, a crueza desse mundo em que nós estamos vivendo, porque hoje nós vivemos num mundo que tem violência, tem conflitos, tem insegurança, tem um monte de tensões, né, que a gente sofre todos os dias, principalmente no meio urbano, no meio rural e tal. De que forma essa crueza desse mundo de hoje, né, pode estar fazendo com que as crianças adquiram mais cedo a percepção do mundo adulto? Influencia 100%.
Porque não é só a mudança no mundo, é a mudança do quadro familiar. Nós estamos vivenciando hoje o comportamento dos pais que desde criança, por exemplo, a vestimenta de uma criança. Você vê uma menina de 2 anos hoje usando um pequeno salto. Roupas hoje não estão mais com aquela imagem infantil. As crianças vestem, são os mini adultos, né? Até mesmo da roupa que se veste. A própria mídia incentiva isso um pouco, sim, né? É isso que eu ia falar. Hoje, desenhos infantis, telenovelas, tudo está focado no ambiente adulto. Então, isso tudo vai mudando a percepção da criança, a percepção do adolescente, mostrando a ele como o mundo está e fazendo ele participar desse mundo, até com as redes sociais hoje em dia. Existe um processo de adultização da criança, não é? Quer dizer, a criança é incentivada vamos dizer, a ter atitudes que não seriam próprias da criança. Sim, a percepção hoje clínica é que a nossa cultura hoje, ela promove isso todos os dias. Nós não temos educação emocional e nós estamos evidenciando hoje que tantos pais, eles cobram muito das crianças como se ela compreendesse como um adulto. E ela não tem essa compreensão ainda, ela ainda não tem essa maturidade, a experiência que um pai e mãe têm. E os pais hoje cobram que ela compreenda como se estivesse no mundo já de adulto. Eu vou perguntar para vocês dois. Vocês acham que essa coisa de mãe, porque isso é a mãe se realizando através da filha, de mãe escrever criança em concurso de beleza e maquiar a criança para desfile, e botar às vezes roupas que são roupas, vamos dizer, provocantes, roupas mais sumárias. Vocês acham que isso pode ser, eu lhe pergunto como beata e pergunto à doutora Lidiane como psicóloga e que lida e que conhece essas questões. Isso não é um processo, vamos dizer assim, que contribui para a adultização da criança de uma forma nefasta, não? Sim, de fato, isso influencia nessa adultização da criança, porque no momento que a mãe faz a criança vestir aquelas roupas, elas tendem a se comportar também como a mãe. Por exemplo, a mãe se veste como... Vamos botar aqui o exemplo de quem mora, por exemplo, numa comunidade do Rio de Janeiro. Uma mãe que se veste com roupas curtas, que frequenta baile funk e que tem certos comportamentos um pouco mais promíscuos, e aí ela começa a vestir a criança como ela. A criança vai querer também ir frequentar lugares que essa mãe frequenta, promover, ter o mesmo tipo de comportamento que essa mãe. Ali diante pode me corrigir até, mas eu acho que a criança é um exemplo do que a mãe acaba fazendo. A criança, ela aprende muita coisa do que ela faz por imitação, não é isso? Sim, é condicionamento, né? Ela faz por imitação, ela vê alguém fazendo e faz, às vezes sem ter a capacidade de avaliar o que ela está fazendo. Isso. Né? E isso aí, isso é em paralelo, isso aí, para mim, é uma coisa preocupante, porque, vamos dizer assim, a internet... ela e as redes sociais e também as pessoas que são telespectadores de televisão, de programa de televisão, isso vamos dizer, tem um número muito grande de pedófilos nessa plateia aí. E às vezes a criança, ela está de certa forma erotizada por essas práticas, por esses hábitos, pelo vestuário e tudo mais, ela instiga uma pessoa dessa. E uma pessoa dessa que é uma pessoa, é um criminoso, mas é um doente também, ele pode achar que aquilo é o seguinte, não, mas ela estava me provocando. Não tem essa explicação? Estava me provocando, ela queria aquilo. Não é? Então, talvez muitos pais e muitas mães, isso vem muito do lado da mãe às vezes, não tem uma noção do mal potencialmente que elas estão criando para essas filhas. Nós sempre falamos da figura materna, porque a grande responsabilidade da formação vem primeiramente da mãe, né? Até uma filha, ela imita a mãe. Imita. Mesmo que ela tenha conflitos com a mãe, claro, ela imita a mãe. A mãe é modelo para ela. É modelo. E a mãe faz a transferência para a filha. Hoje é muito comum pai e mãe que pega suas frustrações anteriores da infância e joga para cima dos filhos. E não somente na primeira infância, mas até na escolha da profissão, alguns pais querem
impor o filho, por exemplo, a fazer medicina, porque o sonho dele era ser médico, ele não teve condição a fazer naquela época. Então o filho tem que fazer. Tem que ser um advogado, porque é uma boa profissão, ele não teve oportunidade, então o filho tem que fazer. Então são pequenas imposições ao longo da vida em que o pai e a mãe influenciam no comportamento da criança. Como você está falando sobre o comportamento da mãe, hoje nós temos o exemplo daquela Melody, que é uma criança que é o pai que acaba erotizando a filha, expondo a filha, né? O problema não é o funk, não é a música que ela canta, não é é a maneira, é o lugar, é a maneira como ele coloca isso para ela. São os trejeitos, é o vestuário, é a maneira de se maquiar, de se preparar, e isso instiga mesmo. Sim, sim. Tem a Larissa Manoela, que é um fenômeno entre as crianças e adolescentes também. Ela já tem uma postura, ela não está no meio do funk, mas já é uma postura mais clássica, mas ela se comporta como uma adulta. Agora, o que eu tenho dúvida dentro desse quadro que está sendo delineado aqui pelos dois, é o seguinte: se esses fatores estão, porque nós estamos falando agora dos fatores que precipitam o ingresso no que seria a fase da adolescência, mas se esses fatores estão precipitando o ingresso de crianças no período da adolescência, não seria natural também que, ao contrário da pesquisa dos britânicos, eles antecipassem a saída dos jovens desse período da adolescência? Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Eu acho que foi essa pesquisa no Lancet. O Lancet é uma revista de alto impacto que a gente considera dentro do meio científico. Eles considerarem, talvez, por somente questões sociais, é uma superficialidade à complexidade da vida humana. Você considerar que só porque as pessoas estão saindo mais tarde de casa, ou estão trabalhando, entrando no mercado de trabalho mais tarde, isso é muito superficial. E acelerar o amadurecimento também é um processo prejudicial à formação do ser humano. Então, você tentar adiantar o que naturalmente viria como formação, como evolução da vida, também seria prejudicial. Olha, numa imagem muito tosca, doutor Daniel, mas muito tosca mesmo. Porque o ser humano é o ser humano, né? Mas uma imagem muito tosca, para mim, isso é a mesma coisa que você não esperar o amadurecimento do fruto, você abafar para ele amadurecer depressa. Não é isso? Exatamente. De certa forma, a gente está abafando a possibilidade de viver cada etapa, cada dia, cada fase, porque a gente leva uma criança a se tornar adolescente mais depressa, ou um adolescente a se tornar adulto mais depressa. Tá amadurecendo por abafamento. Mas com qual intenção a gente faria isso? Talvez se a gente estivesse em período de guerra e precisasse de mais mão de obra para trabalhar, isso se justificaria, você acelerar o processo de maturação das crianças, talvez, para a gente gerar mais mão de obra. Mas a gente sabe que hoje em dia o mundo requer cada vez mais mão de obra especializada. Uma mão de obra com maior capacidade, com uma formação melhor, que interaja melhor com a comunidade. Então, talvez, por isso, essa formação fique um pouco mais atrasada. O que leva àquilo que a própria pesquisa usa como argumento. Os jovens estão estudando mais, demorando mais a concluir o curso e tudo mais, não é isso? Sim, porque você está em constante transformação. Até realmente você escolher o que você quer fazer, como você quer trabalhar, isso vai levar um pouco mais de tempo. Era diferente de quando a gente, vamos pensar assim, diferente de eras antigas, que você seguia só a profissão do seu pai. Você já sabia o que seu pai fazia. Se fosse na área de artes e ofícios, sim. Ou então você escolhia uma profissão acadêmica, que era mais raro, mas você escolhia cursar aquela no tempo certo, no tempo... Não tinha uma dúvida, não tinha um questionamento. Não tinha questionamento. Doutora Lidiane, a sua opinião sobre isso qual é? Então, se nós formos avaliarmos hoje, as escolas estão cobrando até mais das crianças e dos adolescentes em vista a esse mercado de trabalho. Tem escolas que a criança hoje ela tem 20 minutos de intervalo que dá tempo só para comer. Não brinca mais. Uma criança de 3 anos hoje que já está frequentando a escola, porque os pais trabalham, é muito apostila, é muito livro. A criança já está aprendendo a falar inglês desde pequenininho.
são cobranças desnecessárias para aquela fase. O brincar, o fantasiar está sendo meio que privado nessas crianças. Então, quando chega no âmbito familiar, depois de passar o dia inteiro, o tempo integral na escola, estudando, com muitas cobranças, o pai e a mãe também não tem tempo de brincar, não tem tempo de conversar. Aí a criança vai pro tablet, vai assistir um filme, mas a convivência de carinho, de estreitamento de laços, não estão tendo. Então, isso é muito prejudicial, porque nós estamos cobrando demais a criança, né? Fazendo ela amadurecer mais rápido para um mercado futuro, mas quando ela chegar nesse futuro, ela não está preparada emocionalmente para aquilo lá. Deixa eu lhe perguntar, você acha que isso é apenas um equívoco, vamos dizer, na forma como está funcionando a instituição familiar, ou é uma transformação, uma mudança de configuração na estrutura da família mesmo? Quer dizer, nós estamos mudando a maneira de estruturar a família. O que é isso? Eu acho que são as duas causas. Realmente, ao longo do tempo, está havendo uma reestruturação familiar, mesmo porque as mães estão trabalhando mais, né? Antigamente se cobrava de você já com 15, 18 anos, você já tinha que casar. A formação... A família e a sociedade cobravam isso. Hoje em dia, não. Obviamente que cada caso é um caso. Tem pessoas que com 20 anos já tá se achando velho porque tinha que ter casado. Outras com 20 tá pensando em qual faculdade vai fazer. A gente tem que olhar o ambiente geral. Tem pessoas em zona rural hoje que com 15 já tá casado, né? Então, acho que essa ânsia pelo casamento, ela ainda permanece residualmente no nosso tempo. É um pouco de fuga também, né? Talvez seja. Porque eu me lembro que uma vez eu conversando com uma jovem, uma pessoa que eu tinha muito afeto por ela, mas eu não via há bastante tempo. E um dia era uma pessoa que era ligada à família. E um dia eu a encontrei e eu disse, fazia tempo que eu não via, convidei, vamos almoçar comigo. Ela apareceu lá em Campos e eu disse, vamos almoçar comigo. Ela gostava muito de comida japonesa, então vamos almoçar comigo. Aí ela foi. E aí, conversando com ela, queria saber dela, como é que ela estava fazendo, o que é que ela estava estudando. Eu falei, minha filha, e aí, você está namorando? Aí ela olhou para mim assim com um olhar desconsolado e disse, quem dera, tio, quem dera. Eu falei, minha filha, você está tão novinha, você está achando que é uma coisa que está faltando na sua vida, você tem tempo para viver isso, para namorar, para conhecer alguém, ou para não ficar com ninguém, que também é uma opção hoje. O que são né? as Hoje é uma opção, né? não Sim. ficar com ninguém. Eu quero viver sozinho, pronto, namoro. O bom é namorar, mas não ter compromisso de casa, de tudo mais. A família hoje ela está com essa estrutura, inclusive casais casados que moram em casas diferentes. É verdade. Não é isso? Quer dizer, isso era inconcebível há 40 anos atrás. Claro, é verdade. Você pensar num casal casado, onde um morava num apartamento, o outro no outro, isso é uma coisa inconcebível, uma coisa louca, né? Agora, hoje não, as pessoas estão à toa. Por que você está fazendo isso? Porque a gente é muito mais feliz, a gente passa o final de semana junto, viaja junto, passeia, é só coisa boa. Agora o problema de trocar a lâmpada, ou de lavar a roupa, cada um cuida do seu, não tem esse negócio. O ser humano hoje ele está fugindo de problemas. Tudo aquilo que lá de longe ele já acha que pode dar problema, ele já cria uma estratégia antes para poder fugir. E muito desses relacionamentos hoje, estamos vendo que há uma... As pessoas estão se separando com muita facilidade, namoros terminam com muita facilidade, porque qualquer problema na relação já é motivo, e ninguém quer sofrer mais. Então, são métodos que as pessoas estão utilizando para sobreviver a um relacionamento. Mora separado, demora a ter filhos. E a reserva de tolerância das pessoas para enfrentarem problemas domésticos e conjugais está bem reduzida, cada vez menor, não é não? Pois vamos agora direto ao ponto. Doutor Daniel, em sua forma de entender a adolescência e os elementos que a configuram. Essa alteração no limite final dessa fase da vida por um jovem, né? Dessa fase na vida de um jovem, tal como afirmaram os pesquisadores ingleses, ela é meramente conceitual? Ou existem, ao seu ver, motivações de natureza biopsicossocial que justifiquem essa afirmação? Ou seja, não é só um conceito, agora vamos considerar que é aos 24 anos. Ou existe uma razão de natureza biopsicossocial que justifique isso? Primeiro, existe sim uma razão, acho que uma pesquisa lançada numa revista de tamanha importância assim, ela não seria lançada ao vento.
Talvez para gerar um pouco mais, como os pesquisadores falam, gerar dúvidas, que a partir das dúvidas geram os esclarecimentos. Então, talvez a partir daí que os pesquisadores tenham entrado nesse mérito de gerar a dúvida. Talvez, mas... Pode ter sido um pouco de marketing deles, não? Um pouco de marketing também. Mas você considerando todas essas alterações, se você pensar na adolescência como uma fase de transformação, de amadurecimento, de aquisição de características, você se justificaria. Outra coisa que justificaria em termos biológicos é na questão da maturação cerebral. A gente sabe que o cérebro ele é moldável durante a vida, mas o amadurecimento dele se completa mais próximo ali dos 25 anos de idade. Então, até os 25 anos, seu cérebro não está completamente formado. Sua massa encefálica não tem todas as características que vai ter para o resto da vida, com todos os seus giros. Mas assim, a gente sabe que aos 18 anos já está bem próximo do que vai ser o final. Então, a gente já sabe que aos 18 anos é praticamente pouco mutável essa massa encefálica. Mas aos 25 é quando de fato, aproximadamente aos 25 é quando de fato termina essa formação do cérebro. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui para a entrada dos nossos comerciais e voltaremos já para continuar a nossa conversa. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com os convidados de hoje, que são o médico pediatra e ebiatra, isto é, um especialista em medicina do adolescente, Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, e a psicóloga clínica e educacional, que é especializada em atenção psicossocial e saúde mental, Lidiane Silva. E o tema da pauta para este programa é o que a ciência define como adolescência e que fatores são determinantes para isto. Doutora Lidiane, antes do intervalo a gente vinha entrando aí na questão exatamente dessa pesquisa que motivou a nossa conversa. Então vamos continuar aí explorando esse ponto. Sobre o aspecto do desenvolvimento emocional, existe alguma literatura especializada ou a sua observação clínica permite perceber essas alterações, digamos, na travessia dessa fase da vida pelas gerações mais jovens? Vou recolocar minha pergunta porque me pareceu que ficou um pouco confusa. Quer dizer, a pesquisa diz que a saída da adolescência vai se dando mais tarde, está ocorrendo mais tarde. E por isso ela redefine a idade, o limite de idade de saída para os 24 anos. Agora, na observação clínica ou na literatura especializada que por acaso a doutora conheça, né? É possível perceber essas alterações do ponto de vista do amadurecimento emocional? Sim, é possível. Até na época de faculdade mesmo, nós estudamos o ciclo vital de Allenby, que a gente falava que era a nossa Bíblia. Porque ele explica todo o desenvolvimento humano, desde a infância e a fase do desenvolvimento do adolescente. É muito interessante que é um livro já, podemos considerar antigo, mas que fala muito dessas vivências, dessas transformações que estamos vivendo agora. Um autor aqui do Brasil, que muitas mães utilizam, que fala sobre o desenvolvimento do adolescente, essas mudanças, características, principalmente dentro da educação, é Isamitiba. Ele pega muito as emoções dos adolescentes, a mudança educacional que está tendo, até mesmo para orientar os pais. Porque o que acontece? As nossas vivências, a maneira como que nós controlamos os nossos pensamentos, que vai modificando as nossas emoções, que alteram a maneira como as nossas emoções vão ser jogadas para o nosso corpo para
ocorrer o comportamento. Então, tudo que o adolescente pensa, ele sente e ele se comporta. Então, se ele não tem orientação sobre os pensamentos dele, como trabalhar isso, acaba desencadeando um comportamento inadequado. Tá. Mas, digamos, o estímulo que vamos dizer assim, o estímulo que o mundo hoje oferece para todos nós e para as crianças e adolescentes, nas crianças e adolescentes isso é perceptível, né? Sim. Esse estímulo que vem através dos meios de comunicação, que vem através da internet, das redes sociais, que vem através da tecnologia, das novas tecnologias de comunicação e informação. Esse estímulo não tenderia a fazer com que esse processo produzisse um amadurecimento mais rápido e não mais lento? Sim, mas há uma mudança em todos os aspectos no desenvolvimento do ser humano. Antigamente, um bebê nascia, ele levava dias para abrir os olhos e para ter algum estímulo com o adulto. Hoje em dia, o bebê já sai com os olhinhos abertos e até com feição de que está sorrindo. Tinha que colocar colírio no olho do bebê para ele poder abrir os olhos. Hoje não tem mais isso. Uma criança, antes, ela ia para a escola aos 6, 7 anos de idade. Hoje, elas estão inseridas no âmbito educacional. Algumas ainda antes de completar 1 ano de idade, outras com 2, 3 anos estão indo. Então, tudo isso acelera o amadurecimento, o desenvolvimento da criança. Então, são pequenos detalhes no dia a dia que vai modificando. Tá, acelera. E aí? O que acontece, então, que a gente vê ao mesmo tempo a gente tenta acelerar enquanto criança e tenta atrasar enquanto adolescente para produzir uma mão de obra especializada, mas ao mesmo tempo que a gente quer que eles escolham mais rápido. Estou entendendo, mas aí a questão é de preparação para a vida, para a profissão e tal. Agora, não é isso que determina como os hormônios vão circular no corpo de uma pessoa e nem como ele vai amadurecer as emoções dele, ou o processo vamos dizer assim, de lidar com as emoções dele. Isso é que a minha dúvida, e é isso que eu coloco para os dois, é essa. Uma coisa é eu dizer que hoje os estímulos são mais intensos, que o processo, o volume de informações que uma pessoa, um adolescente possui e recebe é maior do que todo o conhecimento que se tinha no tempo de Cristo, entendeu? O cara recebe na adolescência um conhecimento, um volume de informações que no Império Romano um adulto não tinha. Então é o seguinte, e na Grécia também, que é um modelo, é um ícone, é uma referência, não tinha. Porque o volume de informações que está transitando hoje por nós é muito grande. Agora, isso não deveria, ao contrário do que diz a pesquisa, contribuir ou conduzir a que esse processo de amadurecimento fosse mais rápido? Acho que a tendência seria essa, mas a gente vê uma mudança de comportamento também dos adolescentes. Eles, por conta também, a questão financeira talvez é que esteja pesando mais nessas escolhas dos adolescentes. Então, ela pesa muito na hora de o adolescente morar sozinho. Ele não tem uma profissão ainda, ele não tem um emprego, ele não tem uma forma de renda e convenhamos, é muito caro morar sozinho. Então, é mais conveniente para ele que ele continue morando com os pais. É muito mais conveniente que ele continue... Por exemplo, esses adolescentes que estão se informando mais, eles acabam tendo menos tempo para umas atividades mais simples, mais básicas, lúdicas. Do dia a dia e lúdicas também. Então, eles acabam, por exemplo, não sabem cozinhar, não sabem limpar a casa, não sabem fazer suas atividades de higiene. Sua administração doméstica. Então, para eles é muito mais confortável, muito mais cômodo ficar no próprio ambiente dos pais, independente de já terem uma profissão, às vezes, ou não. Doutora Lidiane, a geração canguru, que é essa, Sim. que não quer sair de dentro da casinha do pai e da mãe, essa geração, ela está movida, ela é canguru, ela não quer sair de casa, o que o doutor Daniel está focalizando, por uma questão financeira ou é por uma questão de uma maneira de entender como as coisas podem acontecer? Em
Então, tem casos que realmente o financeiro pesa muito. Mas nós estamos vivenciando hoje em dia uma geração que mora também em república, que tem que morar em outras cidades. Agora que interior está tendo essas faculdades à distância, mas antes todo estudante tinha que ir embora, né, para a capital ou uma cidade que tinha uma universidade. Então, ele era obrigado a começar a se virar. Ele tinha que aprender a cozinhar. Se não aprendesse a cozinhar, ele ia fazer um miojo, alguma coisa assim. Ele conseguia se virar. E isso fazia com que ele crescesse emocionalmente. Por quê? Era um desafio para ele no dia a dia. Mas também há aqueles que são acomodados. Quem não gosta de comer a comida da mãe todo dia, ter roupa lavada, ter roupa passada? E vem a transferência dos pais. Às vezes super protege o filho e não quer que o filho saia dali. Eu acho que os pais têm uma parcela de culpa nisso, sim. Não quer que o filho saia dali, fica preocupado. Nossa, meu filho vai passar fome, vai dormir mal. Acontece esse tipo de coisa. Olha, então eu não me ponho como exemplo para nada, mas eu faço uma comparação entre a minha vida de estudante que saiu de casa, que estudou fora de casa, e a vida dos meus filhos que saíram para estudar também. No meu tempo, eu saía de casa, eu levava 6 meses sem voltar para casa. E tinha que me virar com aquilo que eu tinha. Ponto. Morava numa pensão, meu dinheiro, o que eu ganhava, e eu ganhava o dinheiro, eu tinha que pagar a pensão, comprar meu livro e tal. Meus filhos estudaram, todos dois foram estudar na UF e tal. E é o seguinte, eles pediam à la carte, pediam pelo telefone a comida. Ninguém estava preocupado em fazer nada em casa não, entendeu? Comia no restaurante, pedia um fast food, mas tinha o dinheiro para fazer isso, entendeu? Então eu acho que a gente é um pouco culpado disso, porque a gente cria tanta facilidade, talvez porque a gente não queira que o filho passe por certas privações que a gente passou, e a gente acaba apontando para um caminho que não é legal para a formação deles. Isso pode refletir no futuro relacionamento dessa pessoa, porque quando se casa, constitui uma família... eu já peguei casal em terapia que saíram da casa dos pais com 30 e poucos anos, tinham tudo dentro de casa, o menino não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, a menina não sabia passar uma roupa. Quando foi morar juntos, os dois, casaram, constituir família, entraram em crise. Porque um cobrava do outro que eles tinham que saber fazer alguma coisa, porque não tinha dinheiro para ter empregada todos os dias, então isso dava muito conflito entre eles. Então... a adolescência, morar com pai e mãe, pode fazer mal, mas também pode fazer bem. Então, cada caso é um caso, a gente tem que saber medir. Doutor Daniel, numa outra oportunidade, nós conversamos aqui no programa sobre a sua especialidade, uma das suas especialidades, que é a ebiatria. E eu lhe perguntei sobre algo que seria interessante reproduzir aqui para a melhor compreensão dos nossos ouvintes, porque eu quero cotejar isso com o que acontece no campo da psicologia. Sobretudo a psicologia voltada para o adolescente, que é o nosso foco de hoje. Então vamos lá. Qual é a problemática que com maior frequência leva um adolescente ao consultório de um especialista nessa área? Na adolescência, os fatos mais marcantes talvez seja a transformação do corpo. Então o que a gente mais vê, além dos pais que levam os adolescentes para o consultório forçadamente... mas os adolescentes que vão por vontade própria estão relacionados não forçadamente, mas por iniciativa dos pais. Por iniciativa dos pais. Os adolescentes, eles tendem a ir mais por questões de autoimagem, de comportamento, e essas questões que levam às outras indagações da própria adolescência. Você diria, sem que a gente entre em detalhes aqui, mas você diria que a maior parte dos adolescentes, ele está com... problemas para resolver especificamente relacionados ao campo da psicologia, sim. Mais relacionados ao campo da psicologia? Não, os adolescentes hoje em dia, talvez o pessoal de casa pode achar que eu sou um gordofóbico, mas não, eu sou um combatente à obesidade. Obrigado. Sim. É uma doença que é uma epidemia no mundo. É uma doença, não tem a menor dúvida. Sim, hoje em dia o que a gente mais vê nos consultórios de adolescentes é a questão da obesidade, mas relacionados ao campo da psicologia, quer dizer, aí, nesse caso, a questão da autoimagem. Nesse caso, o ebiatra vai operar um pouco como endocrinologista, ele vai atuar um pouco nesse campo aí também. A gente atua nesse campo, identificando os problemas que necessitem da intervenção do especialista, do endocrinologista. Por exemplo, um dos problemas que os meninos mais buscam talvez sejam a questão da estatura, a acne. A sua afirmação como homem. Como homem, a sua afirmação como homem.
A gente não costuma... a gente costuma receber também as questões relacionadas à sexualidade, mas não é uma coisa que a gente vê isso no ambiente daqui do interior do estado, não. Os meninos, digamos assim, eles têm essa grande questão que é a sua afirmação como homens. Porque o menino tem uma certa fase da adolescência que ele está numa situação muito difícil. Ele tem todo o impulso para uma vivência, vamos dizer, a vivência da sua sexualidade, mas ele não tem os meios. E isso cria um conflito. O doutor deve saber exatamente, muito bem, que isso acontece, porque conversa com muitos clientes e tal, tem muitos clientes nessa área. Então é o seguinte, o menino tem todo o estímulo, todo o impulso para, vamos dizer, para se realizar, para vivenciar a sua sexualidade, mas ele não tem os meios. As meninas, estou lhe perguntando, eu não estou afirmando não, as meninas, a problemática delas, nesse sentido que o doutor Daniel está colocando, ela é um pouco diferente. As mulheres, elas querem a questão da autoimagem, quer dizer, ela é satisfeita com o que ela vê no espelho, ou o que ela pensa que está vendo no espelho, não é? O foco é diferente entre meninos e meninas. São percepções diferentes, realmente, mas os meninos hoje estão muito preocupados com a imagem também, com a aparência estética mesmo deles. E é uma cobrança que hoje em dia tem meninos entrando em academia com 11, 12 anos já querendo até tomar suplementos, né, doutor? Para poder ficar com um corpo mais másculo. Tá vindo aí uma geração de metrosexuais, não? Sim, já está. Né? Explicando aqui para o nosso cliente o que é o metrosexual. O metrosexual é aquela pessoa que ela está preocupado, é um pouco de narcisismo, né? É preocupado com a sua beleza, com a sua aparência. O metrosexual ele é muito voltado para isso. E o que a doutora está nos dizendo aqui é que vem aí uma geração de meninos e que futuros rapazes e tal, muito preocupados com essas coisas. Nós já estamos nela. Tanto é que autoestima baixa é muito comum na adolescência. Eles não estão satisfeitos com nada. Eles arrumam cabelo. Tem meninas hoje que com 15 anos, 16 anos, mesmo eu acho que ainda não é, como que eu posso dizer, colocar prótese no peito, não é indicado. Mas tem muitas que batem o pé, mãe assina termo e que deixa colocar. Eu não sou também desse campo, mas o meu entendimento pessoal é que, não digo prótese, não estou falando de silicone, mas uma cirurgia de busto, de seio, ela só se justifica se for uma coisa corretiva. Uma menina que tem um busto muito grande, isso pode estar afetando a postura dela. Agora, por embelezamento, eu acho isso um absurdo. Mas está acontecendo muito. Acho isso um absurdo. Tá muito voltado para estética, né, hoje. Até as clínicas hoje de esteticistas, elas trabalham esse público de adolescente mesmo, para tratar acne, para melhorar corpo, tudo voltado para esse público. Mas a diferença assim, entre o narcisista e o metrosexual é que o narcisista ele faz para ele mesmo. A gente vê que o metrosexual ele faz pro outro ver. Para aparecer pro outro. Tá certo. Bem explicado isso aí. O metrosexual ele está preocupado com a aparência, mas a aparência que os outros vão ver. Isso. Não é isso? Não é pela satisfação íntima própria, não. Satisfação pessoal. O senhor diria que a problemática dos adolescentes de hoje, ela tem um denominador comum? Eu digo assim, olha, eu tenho esse problema, agora tem esse problema aqui que se repete mais ou menos, que se reproduz na maioria dos adolescentes? A gente fala que é um lugar comum falar que o mundo muda na velocidade da internet, né? Depois que criaram a internet, isso acontece. Mas em questão a problemática da adolescência permanece praticamente a mesma. Eles continuam se questionando sobre a sua imagem, sobre a sua relação com os pais, sobre a sua independência. Então as questões são a mesma desde que o mundo é mundo. Olha, nem sempre aquilo que é o considerado bonito, esteticamente falando, atende a determinados padrões comuns, ao senso comum. Eu me lembro de uma época em que as adolescentes, meninas aí de 13, de 14 anos, resolveram que o bonito era ter uma barriguinha. Então elas tomavam Coca-Cola com farinha
Olha a loucura. Teve uma geração, isso é coisa de 30 anos atrás e tal. Elas comiam farinha e bebiam Coca-Cola, que era para aumentar a barriga. Então é o seguinte, tem essas loucuras também, né? Você vê que Quer dizer, nem sempre a beleza é a beleza no sentido universal. Tem umas noções de beleza que as pessoas buscam, que adolescentes buscam, né? Que na verdade não é beleza. Aquilo é um entendimento de grupo, de uma tribo, de que aquilo é beleza. A aceitação de grupo é uma das questões pertinentes à adolescência e a questão da imagem sempre vai fazer parte desse grupo de influenciadores nessa aceitação. E aí você vê que é uma questão, a diferença do comportamento, mas não da problemática, da indagação do próprio adolescente. Doutora Lidiane, aquilo que se conhece como influenciador digital, isso é muito prejudicial para a adolescência? Sim. Eles causam um efeito muito, digamos, muito prejudicial nessa geração? Causa porque os adolescentes hoje, assim como a velocidade da internet, eles são imediatistas. Eles não têm paciência para chegar a um determinado ponto, o que aumenta a ansiedade. A ansiedade hoje ela é tanto um sintoma de uma psicopatologia, como ela também deriva de outros transtornos. A maioria dos adolescentes hoje estão potencializando a ansiedade devido a esse montante de informações que está chegando a eles. Está aumentando o número de suicídios entre adolescentes? Está. Sim. Eu cheguei a comentar isso na nossa outra entrevista, que o suicídio vem aumentando entre adolescentes. Alguns fatores interferem nisso. De fato, a velocidade que as informações chegam para os adolescentes gera mais ansiedade, gera mais depressão e acabam aumentando, de fato, essa... Na verdade é o seguinte, o senhor acha que as pessoas estão acessando essas informações que vêm aí com a velocidade tremenda e aumentando, né, e acelerando ainda? O senhor acha que às vezes um adolescente ele não sabe selecionar o que ele quer ver, o que não quer, ele fica ansioso por ver tudo e acaba se estressando mesmo, não é não? Existe sim essa pressão, e a pressão da informação é a pressão de ser como o outro. Então isso que talvez gere maior um paradigma no adolescente, que ele quer ser como aquele influenciador digital, ele quer agir como ele quer ter uma vida como aquela outra pessoa. Só que no momento que ele não consegue alcançar aquilo, ele começa a gerar problemas para ele, que isso vai gerando a ansiedade, a depressão, o isolamento social. Doutora Lidiane, vamos aqui pelo mesmo viés, mas para um campo, dentro do campo da atuação profissional da psicologia. O que mais frequentemente leva um adolescente ou a sua família a buscar a assistência de um psicólogo? Que natureza de problema motiva a maior parte da clientela adolescente a recorrer a esses profissionais? A ansiedade, como nós já estamos falando aqui. Hoje em dia, pelo incrível que pareça, tem criança que fica deprimido até por não conseguir muitos likes na sua foto, né? Todo ser humano ele tem a necessidade de pertencimento. E a fase da adolescência é que ele vai estreitando os grupos que ele quer pertencer. Como ele se sente muito perdido, às vezes, ele acaba se isolando. Então, os pais estão procurando ajuda hoje porque a grande maioria dos adolescentes eles estão ficando deprimido, mudando o comportamento no âmbito escolar e alguns deles praticando até a automutilação. Então, está sendo cada vez mais frequente. Aí já está no nível agudo, né? Já é uma patologia. Mas a nossa sociedade ela ainda tem muito preconceito com a saúde mental. O filho precisa chegar ao extremo para o pai perceber que ele mudou o comportamento. O filho já tem que parar de comer, já tem que tirar nota baixa, porque até então, se ele não trouxer um problema muito grande para a família, eles não procuram o consultório do psicólogo. Eles esquecem que a saúde mental ela tem o perfil de prevenção. Você faz terapia para autoconhecimento, para saber lidar com os problemas. E, infelizmente, eles procuram quando o problema já está instalado. Há casos em que o problema deve ser encaminhado a um psicólogo, mas há casos em que deve ser encaminhado a um psiquiatra, não? Sim, quando chega no consultório, nós fazemos a avaliação, porque há uma questão neuroquímica, né? Que a gente manda para o psiquiatra ou para o ebiatra também, que vocês também pegam essa área, né, doutor Daniel? Para ele fazer uma avaliação clínica para poder fazer uso do medicamento e até mesmo para assessorar em outras terapêuticas. Entendi. E há casos em que
essa terapia, esse acompanhamento é associado. O doutor Daniel falou disso numa outra conversa que nós tivemos, que eventualmente ele trabalha associado a um psicólogo. Falou isso para mim. Sim, aqui, não falou? A gente sempre não é isso? trabalha associado ao psicólogo. É um trabalho em equipe, né? Um trabalho em equipe. Uma das justificativas, doutor Daniel, uma das justificativas dos profissionais que abraçam essa concepção de que a adolescência termina ou está terminando mais tarde do que se costumava dizer, é que, de acordo com a biologia, mesmo após os 18 anos, nós mencionamos, tangenciamos isso aqui agora há pouco, os 19 anos, o corpo continua a se desenvolver. Isso seria suficiente para comprovar a teoria dos cientistas britânicos. Afinal, todo o nosso organismo se modifica e se transforma durante a vida toda. Não, como você já falou, isso não seria suficiente porque as transformações ocorrem o tempo todo. Então, a gente costuma falar, existem características da síndrome da adolescência normal, que a gente fala. E algumas dessas características a pessoa pode carregar para a vida adulta sem menor problema, e você falar assim, não, se ela tem essa característica, ele ainda é um adolescente. Não existe isso, não existe uma característica que seja patognomônica, ou seja, exclusiva e específica, que caracterize somente a adolescência. Então, o corpo está em constante modificação. Por exemplo, se eu fui um adolescente que tive um problema de autoimagem, eu posso continuar sendo um adulto com problema de autoimagem e ainda assim não ser considerado um adolescente. Eu fui um adolescente que tive questões relacionadas à aceitação de grupo. Um adulto continua vivenciando esses mesmos problemas. Assim como uma pessoa na terceira idade, um idoso, vai continuar vivenciando esses mesmos problemas de aceitação de grupo. Essas transformações não justificam você falar que a partir daqui que a gente vai considerar adolescente ou não. As transformações ocorrem o tempo todo na vida do sujeito. Doutora Lidiane, em que medida, isso parece mais ou menos óbvio, mas é porque nós estamos falando para pessoas que têm filhos e Sim. tudo mais, em que medida a dependência química agudiza esse quadro? É uma proporção bem alta. Né? Hoje em dia, os adolescentes estão fazendo uso e abuso de substâncias químicas cada vez mais cedo, né? Principalmente em questão a álcool, né? Muitas festinhas hoje estão tendo uma liberação mais alta de álcool e eles não têm controle. A gente fala dentro do âmbito emocional que o ser humano ele busca prazer. Então, se você pega um adolescente que muitas das vezes se vê perdido, aquela modinha de se parecer com os outros ainda se permanece, de querer ser maneiro perto dos outros ainda permanece. Então ele vai abusando do álcool, ele sente um alívio, porque o álcool ele dá essa sensação de prazer como qualquer outra substância. Só que o efeito depois deixa o adolescente muito mais deprimido do que ele estava antes. Olha, eu na minha juventude, eu usei 2 drogas. Eu usei álcool e cigarro. Cigarro convencional, né? Cigarro comum. O cigarro nem tanto. O cigarro me fazia mal, porque faz mal. Mas o álcool, a sensação que eu tinha com ele era o seguinte: quando eu bebia um pouco além do que eu deveria beber, na hora eu ficava eufórico, alegre e tal, mas depois me fazia tanto mal que eu dizia, o prazer de antes não compensa o desprazer de agora. Eu comecei a entender isso. Eu comecei a deixar de beber porque eu me sentia tão mal, a ressaca era uma coisa tão desagradável que eu dizia, o que eu senti de prazer está todo perdido pelo que eu estou tendo de desprazer agora. É incrível porque isso, se acontece com o álcool, acontece com a cocaína, acontece com a heroína, acontece com LSD, acontece com todas as drogas. E aí o seguinte, por que as pessoas não têm esse entendimento de que o prazer que você tem ali, o êxtase, por exemplo, é horrível. Que a ressaca de êxtase é uma coisa horrorosa. A pessoa usa aquilo, fica eufórico, não sei o que e tal, e depois ela passa por uma ressaca horrível, né? Incrível como as pessoas não sejam capazes de fazer essa avaliação. E isso está me trazendo mais mal-estar do que bem-estar. Não consegue associar. E é interessante que hoje já tem algumas pesquisas que o adolescente, antes ele passava a utilizar o álcool e ia para o tabaco. Agora eles não estão utilizando mais o cigarro, até devido a essa
propaganda, essa promoção que faz mal, né? Então eles estão passando do álcool já para maconha. Eles deram um salto. Tem até uma ideia de que a maconha faz menos mal do que o cigarro. Mas é isso que eles alegam, entendeu? Meu pai fuma, meu pai tá com efizema pulmonar, mas maconha não dá isso. Então eles começam a utilizar maconha. Eles dizem que não tem química. Não tem química, então... É natural. Desculpa, é natural. Exatamente. Agora, eu queria fazer o seguinte, falar um pouco agora em tópicos desses questionamentos que foram colocados aqui, inclusive nas palavras de abertura, a respeito da pesquisa. Então, vamos ao seguinte. Os jovens de hoje em dia, de maneira geral, desfrutam de muito mais liberdade sexual do que jamais pensaram em desfrutar os seus pais e avós. Esse fato, sob sua análise, doutor Daniel, explica a preferência desses jovens ou explicaria por um casamento mais tardio? Em relação a isso, talvez sim. Eles tenham essa experimentação. Eu preciso me casar, eu tenho liberdade. Exatamente, entendeu? essa libertinagem ou liberdade. E às vezes sexual, nem é libertinagem, é liberdade mesmo, é exercer a sexualidade. Permite que eles tenham ao mesmo tempo um, dois ou vários parceiros sexuais e vivenciem isso. E aí eles pensam da seguinte forma: se eu me casar, eu vou acabar perdendo essa minha liberdade sexual. Eu vou acabar perdendo essa minha possibilidade de experimentação, que o adolescente tanto gosta de experimentar. É sim uma fase de experimentação. Com segurança, a gente tem que sempre lembrar que os jovens têm que se proteger. E eles acabam postergando o casamento por acharem que eles precisam experimentar muito, até assim conseguirem chegar o fator do descompromisso. Quer dizer, eu posso ter uma vida sexual plena sem ter que assumir o compromisso de uma família, de um casamento. Não seria um fator importante aí nesse contexto? A gente vê hoje em dia até os relacionamentos abertos, né? Os casais que têm um relacionamento mais fixo e que se permitem ter relacionamentos fora, então acabam se permitindo isso. Nos Estados Unidos, há um casal que lançou uma teoria sobre isso, Open Marriage, o casamento aberto. Escreveu um livro, foi um escândalo, isso aí na década de 70, década de 70, começo da década de 70, eles lançaram esse livro, mais ou menos defendendo essa concepção de que aquilo enriqueceria a relação, renovaria e tal. Isso foi um escândalo. Hoje parece que está mais ou menos tranquilo, ninguém está se escandalizando. Eu queria fazer uma pontuação nessa questão dessa liberdade, porque infelizmente realmente os adolescentes eles estão tendo mais parceiros, novas experiências, mas contudo, doença sexualmente transmissível está aumentando muito, né? Esses órgãos do DST que tem em cada município, eles vêm alarmando a sociedade porque está aumentando muito sífilis, a AIDS entre os adolescentes por não tomar a devida precaução na relação sexual. Em relação a isso, foi mais assim, pensando na época que a AIDS, a SIDA, teve um boom no Brasil, e começou a amedrontar as pessoas. Elas começaram a se proteger. E aí, no momento que a gente sabe hoje em dia que existe um tratamento que mantém a pessoa com uma qualidade de vida bem mais prolongada do que se era antigamente, as pessoas estão começando a perder o medo da AIDS. E que, ao contrário, você tem que continuar tendo medo. Porque a AIDS gera muito mais problema do que só a doença. Sim, a morte é uma das consequências. Uma das consequências. Mas tem uma série de outras consequências. Olha aqui, paralelamente a esse pouco entusiasmo pelo casamento que nós mencionávamos aqui agora há pouco, o senhor também falava nisso, não é verdadeiro que a gravidez na adolescência está aumentando também? Sim, está aumentando. Vamos considerar que, pensando pela década de 60, 50, as meninas se casavam aos 16 anos, elas acabavam engravidando aos 16 anos, que era quando elas casavam. Talvez um pouco antes, vamos considerar a década de 20, para ser mais um pouco menos. Não, na década de 40, as meninas se casavam com 16, 17 anos. E acabavam engravidando. Isso também era adolescência. Só que hoje em dia o que acontece? Existe mais uma liberdade sexual. Então essas meninas têm mais acesso à informação, mais acesso vamos dizer assim, a comunicação com outros garotos. Então isso facilita. Antigamente, que as meninas
eram restritas ao seu ambiente domiciliar e só poderiam ter relação sexual com os meninos que elas se casassem. Sim, e afinal de contas elas estavam numa relação, numa família estruturada. Exatamente. E aí acabavam engravidando só daquele menino depois que casou. Hoje em dia, essas meninas já têm essa informação sobre a sua sexualidade, essa liberdade. Elas acabam adquirindo comportamentos um pouco mais promíscuos, vários parceiros, e por falta de informação elas acabam engravidando. Não porque elas querem engravidar, mas porque esses relacionamentos mais promíscuos você acaba tendo um parceiro um pouco menos desinformado ou mal intencionado e acaba engravidando desses parceiros. Já conversei aqui neste programa com uma ginecologista sobre gravidez na adolescência. E ela me disse o seguinte, que eles estão com muita liberdade, mas muito pouca informação. Exatamente o que o doutor está dizendo. Ou seja, quando você tem liberdade e não tem informação, você passa a ter um sexo irresponsável. Ou seja, eu não estou pesando consequências. Irresponsável nesse sentido. Não estou pesando consequências. Agora, doutora, a gravidez na adolescência pode haver exceções. Mas a gravidez na adolescência, ela se constitui num preço muito maior para as mulheres do que para os meninos, não é? Sim, com certeza. Com certeza, porque os meninos continuam estudando, a grande maioria das meninas param de estudar, dependendo do âmbito familiar, tem pai e mãe que coloca a filha para cuidar do filho, tem mãe que acaba assumindo, né, a avó acaba assumindo o neto e a mãe continua estudando e tudo mais, mas há uma mudança de comportamento na vida da criança. E um adentro, hoje em dia tem muitos adolescentes, até pelo estilo de vida, que está tendo mais aborto espontâneo. E isso traumatiza muito. Eu atendi, tem umas 3 semanas atrás, uma menina de 14 anos que perdeu o bebê. Ela desencadeou uma síndrome do pânico. Por quê? Devido ao trauma da perda do bebê. Pergunta. O que traumatiza mais? O aborto espontâneo ou o aborto provocado? O aborto provocado. Ele é mais traumático para a mulher. Fica uma sequela depois ali, Fica. né? Fica porque há um sentimento de culpa também. Essa é a questão. Quer dizer, não é só o problema de engravidar. Às vezes o organismo não está dependendo da idade, não está devidamente pronto para a gravidez, e isso pode produzir uma sequela, digamos, até no aparelho reprodutor da menina e tudo mais. Mas independente disso, tem a questão, o desdobramento do aborto. Ou o aborto espontâneo, que pode causar essas sequelas que a doutora está falando, e mais ainda, aqui, em desespero, apela para um aborto provocado e depois fica com aquela coisa de culpa, aquele sentimento. Não, e realmente isso acontece e vai desestabilizar a vida dessa mulher ao longo da vida. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu vou colocar aqui uma pergunta para a doutora Lidiane e uma pergunta para o doutor Daniel. Doutor Lidiane, a falta de disposição das mais novas gerações, eu estou indo dentro dos argumentos da pesquisa, para um casamento mais cedo, que muito caracterizou os jovens das gerações antecedentes, ela decorre no seu entendimento do quê? Eu vou lhe dar as hipóteses. De uma certa forma, de uma nova forma de estruturar as relações físicas e amorosas entre rapazes e moças. Ou de um certo comodismo, porque as famílias não estão mais cobrando a formalização desses vínculos. Hoje a família, minha filha está vivendo, eu conheço diversos, minha filha está morando com o namorado, ponto, e acabou. Ninguém está questionando porque não casou, porque não formalizou. Então isso seria um fator? Ou do fato de que a própria família, enquanto instituição, está sendo, nós mencionamos isso agora há pouco, reestruturada em novas bases? Então, essas 3 questões estão ainda muito fortes na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, todas essas alternativas, elas se faz hoje, se cabe na vida de alguém. Então, as pessoas estão casando mais cedo ainda, estão casando mais tardio ainda, está tendo essa mudança no âmbito familiar, nas vivências, nas cobranças. Estamos num processo de transformação. Doutor Daniel, na sua clínica como ebiatra, como médico especializado em medicina do adolescente, o tipo de problema que chega até o senhor,
em relação a isso, a questão da gravidez, da gravidez prematura, esse tipo de problema, ele vamos dizer assim, chega sob essa forma de problema porque não houve o casamento, porque a menina engravidou, não houve o casamento, ou isso não é uma... Não, isso não é uma atribuição do médico, do ebiatra, questionar se está casado. Não é um médico questionar. Esse problema chega, minha filha está grávida. Sim. Leva lá. Aí, minha filha está grávida. Isso aí, na sua observação, vamos dizer, como médico, isso... Para os pais, está se constituindo num problema? Considerando assim, trabalhei muitos anos no Rio. Nas comunidades lá, esses aspectos ficam muito fortes. Você vê que, para as mães daquela comunidade, já é um normal que a adolescente engravide e que ela tenha o pai da criança ajude a cuidar da criança, mas não tenha relação. Continuem morando em outra casa porque elas tiveram esse tipo também de comportamento. É exatamente isso que eu estou lhe perguntando. Quer dizer, o senhor recebe alguém lá, uma adolescente que está grávida, obviamente procurou lá um ebiatra, depois o senhor encaminha para um ginecologista, para quem quer que seja. Mas isso chega como um problema, a gravidez em si chega como um problema? Não chegam mais os problemas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis. Porque ao mesmo tempo que essa menina engravidou, o que mais ela adquiriu desse garoto que tem, por exemplo, eles moram numa comunidade, tem tantas outras parceiras. O que mais que ela está grávida, mas o que mais ela teve? Ela tem sífilis. Ela tem outras doenças relacionadas a sexualidade, outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso sim é um maior problema do que se o rapaz continua com ela ou não. Eu tenho um tema provocante aqui. Eu nunca nunca tive uma conversa sobre isso com ninguém, mas eu gostaria que os dois convidados de hoje avaliassem a possibilidade de, mais adiante, a gente voltar a se reunir aqui e conversar sobre um tema que, no meu modo de entender, pelas coisas que eu leio e tal, pode estar se tornando um problema grave também, que é o problema do incesto, tá? Eu convido os dois para conversarem comigo, porque o incesto ele é uma coisa meio velada, parece que é um tabu, as pessoas não gostam de falar. Mas por que isso acontece? Aí vem os aspectos psicológicos e as consequências disso no plano da medicina e tal. Eu gostaria de convidá-los para conversar sobre isso aqui. Né? O problema do incesto na sociedade de hoje, que parece menor do que na verdade é. É verdade. Ok? Ok. Olha, e assim nós chegamos ao final do nosso horário e o que me resta dizer é que foi um prazer recebê-los aqui no Ponto Facultativo, por sua presença e pela possibilidade de reunir neste estúdio dois profissionais das suas respectivas especialidades que nos permitiram levar aos nossos ouvintes uma série de informações e esclarecimentos sobre o tema abordado neste programa. Quero agradecer por sua participação na edição de hoje ao médico ebiatra e pediatra Dr. Daniel Márcio Amaral Ferreira do Vale, assim como à psicóloga clínica e educacional Lidiane Silva. Do mesmo modo como agradeço ao público ouvinte por sua importantíssima audiência. Meus prezados, rapidamente o microfone está à sua disposição para as suas despedidas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, deixar aqui minha saudação a todos os ouvintes. É sempre prazeroso estar aqui podendo passar mais informação para a comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço novamente o convite também, agradeço a todos os ouvintes que nos prestigiaram aí nesse momento e esperamos poder participar mais vezes aqui esclarecendo a comunidade sobre questões tão importantes do nosso dia a dia. Com certeza. Eu agradeço uma vez mais a ambos pela sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pelo que conhecem, pelo que sabem, pelo que fazem, sempre trazem para os nossos ouvintes informações importantes sobre assuntos diversos. Aproveito para informar que na próxima semana, dia 13 de fevereiro, que coincide com a terça-feira de Carnaval, o Ponto Facultativo levará ao ar a reapresentação do último programa da série sobre as artes clássicas, entrevistando o pianista, organista e regente
Tadeu de Moraes Almeida acerca da arte da música. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Alexander Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.